Vamos agora dividir em classes de escola bíblica. Os jovens podem ir para a sua sala, os adolescentes para a sua sala, e os meus aluninhos fiquem comigo. Assim, para não aglomerar nem na porta, nem... também, né? Depende. Bom, irmão, se não tiver tanta gente, tudo bem. Aqui na porta, o que eu tenho feito? Eu não tenho ido, assim que termina o culto, lá para a porta, para não aglomerar, que algumas pessoas às vezes querem conversar comigo. Eu vou bem no finalzinho, para não ter problema, né? Mas aqui, ali no canto, depende. Aí vai do bom senso. Se tiver 2, 3, 4 pessoas, ok, tá? Mas, sim, irmã. Ali de fora, né? É bom você falar, por exemplo, eu estou sabendo disso agora, entendeu? Então é bom porque aí hoje à noite eu já vou dar a martelada que tem que dar, tá? Estou sabendo disso agora. Então assim, quem vier e não entrar também não pode ficar conversando lá de fora, senão vai dar problema, senão vai criar problema, tá ok? Aqui o que acontece aqui na igreja, por causa do ar-condicionado, irmãos, eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu não quero que os irmãos sejam delatores, e nem com a sensação de estar fazendo fofoca. Mas, por exemplo, às vezes você pode dizer assim: nossa, eu estou lá atrás, tem uma pessoa conversando e o pastor não fala nada, eu não consigo ouvir, tá, irmãos? Aqui da frente não dá para ouvir, por causa do ar-condicionado. Quando a igreja está muito cheia, piorou, tá? E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? Bom, biblicamente que nós aprendemos, você tem que ir no seu irmão e fazer o quê? Você, é você. Aí você pode chegar educadamente e falar assim: irmão, você pode, por favor, educadamente, você tem que ser muito educado, tá? Você pode, por favor, meu irmão, se você perceber que é um irmão da igreja, se for um visitante, um pouquinho mais de paciência, você pode, por favor, meu irmão, com muita educação, grave isso que eu estou falando, calar a boca. Tem que ser com muita educação, entendeu essa fala? Você faz com muita educação, né? Se é um irmão que você conhece em Cristo, por favor, né? Está me atrapalhando aqui ouvir a palavra de Deus, né? E os irmãos me ajudem, né, nessa correção que vamos precisar fazer, né? Estamos muito felizes. Está conosco hoje aqui a Raquel, veio direto do Piauí. Raquel, fique de pé aqui para alguns irmãos conhecerem a Raquel. Isto, pode se assentar, minha irmã. A Raquel veio do Piauí. Nós conhecemos a Raquel através do trabalho dos jovens, na época que não podíamos nos reunir aqui, e a Raquel começou a participar do grupo de jovens, e ela veio passar uns dias conosco aqui. Até encontrei a Raquel, parecia que a Raquel já era daqui, né? Mas a Raquel do Piauí está aqui conosco, que Deus esteja abençoando, está se alojando na casa da Amanda, né? Aproveitando ali, né, uma boa estadia ali na casa da Mireille e do Marcos. Queridos, vamos estudar hoje uma igreja maravilhosa. Nós vamos falar hoje sobre uma igreja relevante. Quando eu falo de uma igreja relevante, eu falo assim de uma igreja que faz diferença, de uma igreja que é sal e luz, uma igreja que marca o seu local e marca a sua geração. Hoje nós estaremos falando sobre uma igreja relevante, e uma das igrejas em que Paulo mais elogia do Novo Testamento, que é a igreja de Tessalonicenses. Nós vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Você vai deixar aberta a sua Bíblia lá, 1 Tessalonicenses. Depois eu estarei fazendo a leitura com os irmãos, mas hoje nós vamos falar sobre uma igreja relevante e a importância de nós entendermos que precisamos ser uma igreja relevante. O que é relevância, pastor? Que tem importância, que faz a diferença, que marca a sua geração, que marca a vida das pessoas.
Antes de eu começar o estudo, eu quero fazer uma pergunta e eu quero ouvir os irmãos, aqueles que no Espírito de Deus, na coragem do Espírito, quiserem falar. O que acontece com uma igreja que não é relevante? Antes de nós começarmos o estudo, o que acontece normalmente com uma igreja que não é relevante, ou seja, que não faz diferença, que não tem importância para as pessoas? Biblicamente, normalmente, o que acontece com essa igreja? Oi? Não há crescimento espiritual, com certeza, absoluto. Algum outro irmão ou irmã, parece que eu ouvi alguém? Ela morre, ela deixa de existir, ela não faz diferença. Eu me lembro de um trabalho que fizemos de missões nacionais, numa outra cidade, em que nós tínhamos que sair nas casas para falar do trabalho da igreja, para fazer trabalho evangelístico. E o que acontece? Essa igreja, por alguma razão, não era conhecida no seu bairro. As pessoas não conheciam a igreja, ou uma ou outra. Aquela igreja, nós estávamos lá para ajudar a revitalizar a vida espiritual daquela igreja. Você sabe quando uma igreja é relevante ou não, quando ela não é conhecida. E às vezes as pessoas passam em frente a ela todos os dias, ela não faz diferença. E isso deve incomodar a gente, o fato de repente nós não estarmos sendo comentados. Nós precisamos ser comentados, tanto para o bem quanto para a perseguição, mas nós precisamos estar sendo visto e ouvido pelas pessoas. É claro, irmãos, como que as pessoas vão conhecer a primeira igreja batista de Itumbiara? Elas conhecem a igreja apenas pelo templo? Não, elas conhecem a igreja por você, pelas pessoas. Nós fazemos ela ter relevância. Por isso, uma igreja que não é relevante, olha o que Jesus diz que vai acontecer com ela. Abra lá em João, por favor. Abra lá em João. Olha o que ele diz. João 15, 2. João 15, versículo 2. Obrigado, irmão Alex. Muito obrigado, querido. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, Deus é empreendedor e inteligente. Se não der fruto, o que ele faz? Ele corta. Se não produz, o que ele faz? Ele não investe. O Espírito Santo de Deus investe em quem se dispõe a ser frutífero. Grave isso no seu coração. O Espírito Santo de Deus não emprega energia aonde não há trabalho. Para a igreja ser relevante, ela tem que trabalhar. Por isso que quando Jesus estava passando diante de uma figueira e não tinha figo, alguém lembra o que foi que ele fez, meus irmãos? Alguém lembra? Ele passou diante de uma figueira, não tinha nada, o que Jesus fez? Ele amaldiçoou. E aí depois, quando eles voltaram, ela estava seca. Em outras palavras, figueira, eu sou seu criador e eu te criei para dar fruto. Por que você não deu fruto? Já que você não deu fruto, você não precisa existir. A gente encontra isso com as igrejas de Apocalipse, o Espírito Santo mandando um recado a elas, dizendo que se elas não se arrependessem, que ele viria e apagaria o candeeiro daquela igreja. Ou seja, ela não tem relevância, não tem importância, não tem razão de existir. Uma igreja em Cristo, que tem o Espírito Santo, ela precisa ser relevante. Quando eu falo igreja, estou falando de mim e de você. Nós precisamos ser relevantes. Então vamos ver essa igreja maravilhosa, essa igreja relevante do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses do 1
ao versículo 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de Cristo. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio à tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que por repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para os servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, meus irmãos? Uma igreja relevante. Eu gostaria que o versículo 8, todos os irmãos lessem ele, mesmo com versões diferentes, lesse o versículo 8, ou se o irmão ou a irmã projetar ali, nós estaremos lendo o versículo 8. Versículo 8, eu gostaria que nós estivéssemos então lendo este versículo. Os irmãos podem estar lendo. 1, 2, 3. Isso, vamos lá. Uma igreja relevante, em primeiro lugar, é uma igreja organizada. Pastor, de onde o senhor tira, olhando para esse texto, que essa igreja era organizada? Porque ela estava crescendo. A igreja relevante é uma igreja que tem uma organização, ela é organizada, porque só cresce se for organizada. Sem organização pode até crescer, mas não se sustenta. Esta igreja, a fé cresceu de tal maneira que outros irmãos de outras cidades falavam a respeito desses irmãos. Agora, quais eram as características dessa igreja que nós lemos nos primeiros versículos? Eles eram imitadores de Deus, eles eram um exemplo, eles no momento da tribulação preservaram o amor e a fé, estes irmãos aqui eram missionários, alcançaram outras vidas, outras pessoas. E uma coisa muito interessante, Paulo diz assim: eu não tenho mais nada para falar para vocês, eu não tenho mais nada para acrescentar para vocês. Em outras palavras, vocês estão vivendo o evangelho. Uma igreja relevante é uma igreja organizada, é uma igreja que tem preocupação com a sua organização. É interessante, irmãos, quando eu estava estudando, eu peguei uma frase da revista que diz assim, que fala de John McDaniel: as igrejas do Novo Testamento definem a igreja como um grupo organizado de crentes
batizados, com iguais deveres e privilégios, administrando seus negócios sob a direção de Cristo, unidos na fé que Ele ensinou, ligados pelo pacto que Ele mandou, cooperando com as igrejas na missão de expandir o reino. Então, irmão, uma igreja organizada, pessoas que nasceram de novo, que aceitaram a Jesus, que arrependeram dos seus pecados, que foram batizados, que têm os seus deveres e os seus direitos, uma igreja que organiza outras igrejas, que faz missões, que proclama o reino de Deus, o evangelho, uma igreja que cresce. Mas uma igreja que cresce, põe no seu coração, uma igreja relevante é uma igreja que tem organização. Você gosta de organização? Responda para mim. Você gosta de organização, meu irmão? Você gosta de uma casa organizada? Você gosta de um trabalho organizado? Agora uma pergunta complicada. Nós somos organizados o tempo todo? A nossa cultura no Brasil é de organização, irmãos. Organização exige o quê? Disciplina. É uma palavra que a gente acha bonita, mas às vezes a gente tem dificuldade. Eu vou dizer assim, lá em casa, quando a casa não está organizada, porque às vezes entra no dia a dia, na luta, tal, e você chega em casa e não está. A primeira pessoa que eu ouço é minha esposa: eu não vou dormir enquanto a gente não organizar essa casa. Não vou, porque um ambiente organizado, irmãos, é uma delícia, não é verdade? Eu sei que às vezes a gente não tem o tempo todo. Por exemplo, irmãos, o Adriano também gosta de manter o carro muito limpinho, não gosta, Adriano? Manter o carro muito limpinho, gosta de organização também, né? Eu também gosto, mas para mim o carro tem que estar limpo por dentro. Por fora tem que estar limpo, mas chovendo, tal, às vezes fica, mas por dentro tem que estar limpo. Mas quando eu entro no carro, que ele não está limpo por dentro, há uma sensação de caos. E aí é onde que eu quero entrar com os irmãos? Se nós como igreja queremos ser cada vez mais relevante, nós precisamos valorizar na igreja a organização. Temos que ser um povo organizado, um povo que chega no horário, um povo que não vai ficar tomando água e não ir no banheiro toda hora, um povo que não conversa no culto, um povo que se planeja para fazer os trabalhos missionários, que não é cada um fazendo num canto de um jeito, da maneira que quer. Nós precisamos de organização. Tudo que Deus faz foi de forma organizada e pensada. Interessante, eu quero perguntar aos irmãos: organização vem de qual palavra? Organização de qual? A Valquíria falou ali muito bem. Organismo, órgão. Por que se chegou a essa ideia? Porque quando vamos estudar o corpo do ser humano, nós percebemos que existe um organismo. Isso significa o quê? Planejamento. Coração, pulmão, rins, cérebro, olhos, ouvidos, nariz, boca, ligamentos, tudo organizado. É daí que vem a palavra organização. Então a organização vem de onde então? Porque quem fez o organismo? Quem fez, irmãos? De onde vem a organização? Então é certo eu dizer que Deus gosta de organização, irmãos? Irmãos, tudo que Deus fez para ser organizado. É interessante quando nós falamos isso, irmãos, porque algumas pessoas espiritualizam demais, de forma errada, dizendo assim, que uma igreja no Espírito não precisa de ordem e organização. Isso é coisa mais de igrejas tradicionais.
Uma igreja no Espírito precisa do Espírito, apenas do Espírito. O que vocês acham dessa afirmação, irmãos? Uma igreja de Deus não precisa só de ordem e organização, ela precisa de estar no Espírito. Ela não precisa de ordem e organização, ela precisa de estar no Espírito. E aí tem alguns que ainda vão dizer assim: e tomem cuidado, vocês que estudam muito, porque a letra, vocês já ouviram interpretar de forma errada? Vocês já ouviram de forma errada? A letra faz o quê? Então, em outras palavras, você não precisa se organizar, você não precisa, não, você deixa no Espírito. E aí passa a ideia que o Espírito é o quê? Desorganizado, né? Aquela coisa assim, né? Fala, pastor. E como, pastor? Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Gênesis, você marca o texto para voltar, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok. Mas vamos agora ao 2. E a terra era de que jeito, irmãos? O que significa isso? A terra era o que? A terra estava no caos. Deus criou, e na criação ela estava desorganizada. Aí olha o que diz a continuação do texto: e havia trevas sobre a face do abismo, porque tudo que não tem organização anda nas trevas, anda na escuridão, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, Deus criou ali, mas ficou faltando fazer uma coisa. O que ficou faltando fazer, irmãos? E eu pergunto aos irmãos: quem organizou? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No texto, quem age na organização? O Espírito Santo. O Espírito Santo põe cada coisa no seu lugar, porque o Espírito Santo gosta de organização. O Espírito Santo gosta de ordem. Por isso, na igreja de Coríntio, que era uma igreja muito carnal, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo chama a atenção da igreja, porque tinha irmãos lá que ficavam falando em língua daqui, falando em língua dali, falando em língua não sei da onde, e não tinha culto nenhum, não tinha palavra, e todo mundo se achava mais espiritual, mais cheio do Espírito Santo. E aí Paulo então escreve dizendo assim para aqueles irmãos lá naquela carta: se alguém falar em línguas, que haja um intérprete, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Porque quem fala em língua edifica a si mesmo, não edifica a igreja. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer para aqueles irmãos: quer falar em língua? Fale na sua casa. Eu não proíbo de você de falar, não. Mas se alguém falar, o Espírito precisa dizer o que está acontecendo, porque ele vai dizer uma coisa muito importante: Deus não é Deus, está lá no finalzinho, no versículo 30 do 1 Coríntios capítulo 14. Deus não é Deus de confusão. Ou seja, uma igreja relevante precisa ser organizada. Irmãos, me dá uma coisa, quando nós estamos nos nossos trabalhos e tem gente que tem um espírito de inquietação, parece um demônio da formiga, que fica formigando, e fica todo tempo levantando, saindo, passeando lá atrás, saindo lá para cá. Gente do céu, ainda bem que a gente está no Espírito de Deus, senão dá vontade de fazer igual João: Senhor, manda cair fogo do céu e queimar ali, Senhor. A gente não vai fazer isso, estamos no Espírito de Deus. Mas quando um negócio é bagunçado demais e assim, terrível, é que às vezes tem situação. Você entendeu o que aconteceu? Não entendi nada que aconteceu, mas foi do Espírito. Do Espírito o quê?
Porque tudo que Deus faz é de forma organizada. Uma igreja relevante precisa ser organizada. Certa vez uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um parente na minha casa que frequenta uma igreja, que esse parente perguntou para mim se o pastor preparava as mensagens. E ela disse: não, o pastor prepara, eu vejo até que o pastor leva os esbocinhos, isso aqui é para hoje, tá, irmãos? Isso aqui é para hoje, meia-noite a gente termina isso aqui. O pastor tem uns esbocinhos lá, e eu vejo que... Então, seu pastor não é usado pelo Espírito Santo. Eu falei: o quê, irmão? Diz que o senhor não é usado pelo Espírito Santo, porque o senhor tinha que chegar lá, entendeu? E falar, abrir a Bíblia e falar sem usar nada. Em outras palavras, o pastor que é do Espírito Santo não prepara mensagem. Na hora Deus fala com ele. O que vocês acham disso, irmãos? Falam para mim. O que vocês acham disso, irmãos? Sim. Nós estamos no tempo da iluminação. O pastor está citando muito bem. Nós estamos no tempo da iluminação. Nós não estamos no tempo da inspiração. Deus inspirou eles para escreverem as escrituras sagradas. Nós agora, o que é iluminar? É Deus fazer eu lembrar. Não, de forma alguma. É para dizer assim, a igreja não deve, os irmãos não devem estudar, os irmãos, vai no Espírito. Esse vai no Espírito me dá uma ideia daquele cantor que tinha lá no Rio de Janeiro, que cantava aquela música assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Que sentido é isso? Tipo assim, não, isso é diabólico. Deixar a vida me levar, me leva eu vou para o diabo, vou lá para o inferno. Se eu deixar a vida me levar, se eu deixar o coração me levar, se eu deixar minha mente me levar, se eu deixar as coisas mundanas me levar, eu vou para o inferno. Aí eu peguei e falei assim: irmã, não bate boca não, irmã. Não, pastor, mas eu fiquei chateado. Não bate boca não, irmã. Deixa eu dizer uma coisa para a irmã. Eu tenho certeza que o líder da igreja dela, que ela acha que chega lá e o Espírito fala com ele na hora, quando ele chegar lá, ele vai ler um texto que ele estudou a semana inteira, que ele leu a semana inteira, e Deus vai falar com ele. Ele não usou um papel para marcar, ele não usou tal, mas ele estudou a palavra. Eu tenho certeza disso. Porque, meus irmãos, se eu chegar aqui e falar: irmãos, não busquei nada de Deus essa semana, vamos abrir aqui e falar comigo. Meus irmãos, se eu não estudar contexto, o texto, a realidade, eu vou parar de deixar de falar o que a Bíblia fala, para falar o que está no meu coração. Aí eu vou ficar começando a pregar superficialidades aqui, vou começar a falar mais da minha vida do que da palavra de Deus. Uma igreja precisa ser organizada, mesmo porque, olha o que diz Jeremias capítulo 8, abre a sua Bíblia lá, meu irmão. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Isso. Como é que está dizendo aí, irmãos? Maldito aquele que faz a obra do Senhor. De que maneira, irmãos? Que relaxadamente significa o quê? Largado. Grava no seu coração: sem organização. Porque quando nós vamos fazer a obra de Deus, o Espírito
Deus nos dá direção para nos organizarmos. É verdade, Paulo queria ir para um lugar e apareceu um sonho para Paulo, um macedônio pedindo: passa para Macedônia e nos ajuda. E o Espírito de Deus conduziu para outro lugar. É verdade. Mas toda a obra de Deus, de uma igreja relevante, precisa ser feita com organização. Agora eu quero perguntar aos irmãos: o que acontece quando uma igreja não é organizada? Hein, irmãos? Como é um ministério de uma igreja que não é organizada? O culto vai começar às 7h30, começa às 8h30. O culto normalmente termina 9, 9 e pouco, meia-noite, 1h da manhã. Você nunca sabe o que vai ser. Você nunca sabe para que lado que vai agora. Tem uma hora que um foco é para cá, outra hora um foco é para lá. E aí me fala, irmãos. Irmão Jorge, quanto tempo que o irmão trabalha com uma empresa? Só 10 anos? 10 anos, né? Organização é importante da sua empresa? Se a sua empresa não tivesse organização, o que aconteceria com ela hoje? Qual seria a realidade dela hoje? Ela não existiria mais. Ela não existiria mais. Vocês sabem que uma empresa, para estar firmada, precisa de pelo menos 5 anos no mercado. É assim que é feito a pesquisa. Se ela conseguiu chegar nos 5 anos, ela tem muita chance de ir para frente. Mas vocês sabem que a maioria das empresas morrem no 2º ano? 2º, 3º ano. Por quê? Porque no 1º ano o dinheirinho que a pessoa pegou de acerto foi embora. O irmão falou: pastor, eu quero criar uma empresa. Eu falei: então você vai lá, não sei se é Senai, no Sesc, vai lá, faz um curso, vai ver, vai fazer pesquisa de mercado, para ver se a sua empresa encontra lugar, se ela tem aonde chegar. Aí de repente alguém vai espiritualizar: pastor, é só orar e pedir a Deus. Ué, como assim? Não vai usar aquilo que Deus está dando? Não, irmãos. Não vai usar a inteligência? Não vai usar os recursos? Não vai usar a ciência? Uma igreja precisa ser organizada. Quanto mais ela for organizada, mais chance de crescer ela tem. Por isso nós precisamos bater nessa tecla. Agora, o que acontece quando uma igreja não é organizada? Isso me lembrou de uma igreja lá em Araguari, de amigos meus, que o pastor chegou na boa vontade, e aí eles queriam construir salas em cima, queriam fazer mais 2 andares. E aí o pastor falou assim: irmãos, lembra daquela época que os irmãos vinham para a igreja para construir, e nós vamos construir. Então tá bom, foram lá para construir os 2 andares. Pastor, cadê o engenheiro? Não precisa não, porque eu sei, eu já mexi com construção, eu sei direitinho aqui, nós vamos caminhando, não vamos gastar dinheiro com engenheiro não. Aí ele falou: não vamos gastar com dinheiro com engenheiro, vamos nós mesmos construir. E construíram, irmãos. Construíram os 2 andares. Do lado tinha uma escola. Um dia a diretora bateu lá na porta com algumas pessoas da Secretaria Municipal da cidade. Nós estamos muito preocupados porque a construção do senhor está pendendo aqui para o lado, vai cair na escola, nas crianças aqui. Construíram, irmãos, os 2 andares, mas o negócio ficou assim. O pastor saiu da igreja, porque tinha chegado a época dele. O que a igreja teve que fazer, irmãos? Respondam para mim, irmãos. Hein, irmãos? O que acontece com uma igreja organizada? Ela coloca energia, e ela vai desperdiçar energia, vai desperdiçar dinheiro, vai desmotivar irmãos, porque eu fiquei imaginando agora chegou outro pastor e fala assim: irmãos, nós temos que construir. Aí alguém lá disse assim: já tentamos uma vez e não deu certo. Irmãos, isso é um problema. Por isso que na igreja tem que ter trabalho voluntário. Ah, mas vamos fazer isso. Precisamos de um engenheiro. Ah, mas vamos fazer aqui, vamos pintar a igreja por dentro. Então vamos arrumar um pintor. Não, pastor, mas nós podemos fazer. Pode, você pode fazer na sua casa, naquele muro. Você pode fazer na parede do seu quarto.
mas aqui na frente da igreja, se você fizer e não der certo, eu vou gastar mais dinheiro, e eu vou gastar dinheiro de oferta e de dízimo dos irmãos. Então a igreja precisa ter organização. Se ela não tiver organização, ela começa a se perder. Por isso, irmãos, cada vez mais no nosso ministério vamos ter que trabalhar a questão da organização. Agora, o que precisa para a organização? Nós precisamos entender que a organização é de um corpo. Os irmãos precisam ajudar, porque se não ajudar e deixar apenas na mão da liderança dando direção, não vai para frente. É preciso que cada irmão entenda que faz parte dessa organização. Então, primeiro, uma igreja relevante precisa ter organização. Sim. Pode. Sim. Eu imagino. Isso é errado. Sim. Sim, com certeza. Sim. É errado. Mas isso é errado. Sim. Com certeza. Uhum. Ô, irmão, eu sei como que é isso. Meu Deus, estamos perdidos. Porque começa a ensinar coisas assim que vem. Isso se chama discipulado, irmão. Isso se chama discipulado. Sim. Claro. Sim, formar. Agora, sabe uma coisa, sabe, Irene, que eu converso muito com a diretoria? A dificuldade, às vezes, de formar líderes não é o fato de não termos material para formar e como formar. Às vezes, a dificuldade que temos vivido é alguns irmãos que têm muita capacidade não se dispõem. Alguns não se colocam para estar à frente. Alguns querem apenas navegar no barco, mas quando precisa-se deles, o nome deles não aparece, especialmente quando está numa eleição de diretoria. E outra coisa mais, às vezes para a gente fazer isso, nosso critério é o seguinte: escola bíblica dominical, precisa ser uma pessoa fiel, íntegra. Agora vem cá, não sei, antigamente eu falava que a nossa igreja tinha 200 membros, 250 membros, depois da pandemia eu nem sei mais o que tem, né? Mas também estou nem preocupado, né? É importante fazer a obra de Deus nesse sentido, porque às vezes você tem muita gente e não tem, não é verdade?
Então às vezes você vai, olha para uma turma toda dessa e você vê muita gente capacitada, mas na hora de passar por esse critério, o que acontece? Vai caindo. Por isso que tem que pregar e ensinar para os irmãos entenderem, o Espírito Santo está me dando um dom para trabalhar na obra de Deus. Só que tem uma coisa, e tem alguns que têm capacidade, e o que fazem, irmã, não usam a capacidade, apesar de ter a capacidade. Por isso que é um problema diferente, por exemplo, quando há uma igreja que é uma organização que trabalha voluntário com empresa. Porque numa empresa, vamos lá, se o funcionário não trabalha direito, o que você faz com o seu funcionário, Elaine? Na igreja. Vocês estão entendendo? O que você está falando com toda razão. E essa é a minha grande preocupação, que eu já conversei com o Deilson, já conversei com o Adriano, já conversei com outros irmãos, que eu falo assim, o dia que esses irmãos faltarem da igreja, o que vai acontecer? Nós precisamos de novos líderes, nós precisamos preparar novas pessoas, mas aí na hora de preparar, você vai tirando poucos. Graças a Deus temos tirado, mas eu gostaria de tirar mais. Por isso a igreja precisa entender que o Espírito Santo quer usar você. Agora, o que acontece também, irmãos? O eis-me aqui me ajuda, não de forma desorganizada. Nós estamos gravando o culto aqui, porque nós não tínhamos no dia alguém que fizesse isso para nós, e o Alex e a Rose se prepararam. O que você sabia disso, Alex? O que você sabia disso, Rose? Não sabiam nada. Vieram e fizeram. Aí de repente, mas tinha alguém na igreja que podia fazer, mas não levantou, mas não veio e não fez. E o Espírito Santo abençoou. Nós precisamos, por exemplo, irmão, nós temos orado muito isso. Nós não temos hoje um profissional na área de som. Nós não temos. Os próprios meninos do louvor reclamam isso. Nós não temos. Eu tenho orado, Senhor, me levanta alguém com capacidade, ou alguém que possa ser treinado dessa área. Mas não tem aparecido, Mirei. Mas isso faz a igreja crescer. E nós temos isso no nosso coração, e é uma preocupação nossa. Agora, você que está me ouvindo aqui, Deus tem um chamado para você, para fazer parte dessa organização. Você tem deveres e você tem direitos. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, quando nós falamos sobre a organização de uma igreja, é diferente do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o que é que nós temos? Sacerdotes. Nós temos o templo. No Novo Testamento, não existe essa história de clero e leigos. Vocês entenderam o que eu disse aqui agora? Pode falar, mas se não entendeu, pode me perguntar. Não entendeu, irmã? Clero são os especiais, são os sacerdotes. Leigo, povão. Clero, a irmã ia lá tomar a ceia, somente ele pode servir. Como às vezes na própria igreja evangélica também, tenta fazer isso com o pastor, colocar o pastor na posição de clero. Nós precisamos entender, a posição do pastor e dos apóstolos era de autoridade de vida, e não de diploma, e não de clero. Na igreja não deve existir cleros e leigos. Então alguém pode dizer assim, pastor, o senhor é um empregado da igreja. Não, eu não sou empregado da igreja, eu sou servo, eu sou muito mais do que empregado. Porque empregado trabalha por horas. Eu trabalho porque eu sou servo. Eu fui chamado para servir vocês. Mas os irmãos estão junto comigo nessa história. Porque senão nós vamos criar uma igreja que tipo assim, ó, o pastor, o Deilson, eles fazem a gente fica aqui. Isso é uma igreja desorganizada. Agora uma igreja organizada, o eis-me aqui aparece. E aí, Deus, como que eu posso servir o Senhor? O que eu posso fazer na tua obra? Eu tenho capacidade? Tenho. E se não tiver, você vai se preparar. Agora, o que nós não podemos? Nós fizemos aqui um momento aqui, as crianças vieram aqui, estão aprendendo a ver aonde tem talentos musicais. Então tem criança que tem jeito com um violão, mas tem criança que não tem. E às vezes não tem vontade. Então não adianta você pegar aquela criança e forçar a barra. Você tem que pegar aquele em que o Espírito de Deus está mostrando. Agora, uma igreja é uma organização. Aí ela se torna relevante, porque o trabalho dela é mais forte. Tá bom? Vamos para o segundo ponto, irmãos. Tá? Vamos para o segundo ponto.
para a gente estar fortalecendo essa palavra de hoje. Versículo 3, abra sua Bíblia lá agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria de ouvir os meus irmãos lendo, porque quando os meus irmãos leem para si, e aí edifica o coração dos irmãos também. Olha o que diz aí, irmãos, 1 Tessalonicenses 1, 3. Espera um pouquinho, irmãos, eu quero os meus irmãos. Vamos lá, irmãos, abra, está na escola bíblica, vamos estudar comigo. Todos aí, eu quero ouvir a voz dos meus irmãos. Podem ler, meus irmãos. Eu quero que vocês olhem a palavra-chave. Colocou aí, Cauê? Colocou não, filho? Não é você que está hoje, né? Eu quero que vocês olhem esta palavra, que está, bem dizer, quase no meio. Opa, qual a palavra, irmã? Operosidade da vossa fé. Ou seja, uma fé operante. Vamos lá. Uma igreja relevante é uma igreja que exercita a sua fé. Paulo destaca a fé destes irmãos, que era uma fé operosa, ou seja, era uma fé que tinha poder, porque esses irmãos colocavam em prática, exercitavam a fé. Paulo destaca que a fé desses irmãos era operosa, produtiva, ativa, viva. É claro que esta fé, irmãos, nasce do estudo da palavra, porque a gente às vezes também tem ouvido pessoas que colocam a ideia de fé desvinculada da palavra. A fé desses irmãos era forte porque havia uma forte doutrina, um forte conhecimento bíblico, e pelo fato de conhecer a Bíblia, a fé desses irmãos era forte. Agora, o que esses irmãos haviam aprendido a ser? Imagem e semelhança de Jesus. Eles eram imitadores de Cristo. A fé desses irmãos alcançou até a Caia, alcançou lugares distantes. E aí eu quero dizer uma coisa para você: o grande poder de uma igreja está na sua fé. O grande poder da igreja está na fé. A fé nos liga a Cristo, e a fé nos liga uns aos outros, e a fé desenvolve em nós dons espirituais. A fé desta igreja era relevante. Quando a fé de uma igreja é relevante, é vista de longe. Por quê, irmãos? Porque quando a fé de uma igreja é relevante, as pessoas, Janine, não precisam, as pessoas do mundo, não precisam ir na igreja para ouvir a fé dessa igreja, e nem precisam ir na internet para ouvir o culto desta igreja. Quando a fé dessa igreja é viva, aonde a Silvana está, e eu acredito que isso acontece, ela é demonstrada no serviço dela, demonstrada no serviço do Josafá, do Zé Carlos, aonde a Patrícia estiver, aonde eu estou. Quando a fé da igreja é viva, a sociedade experimenta o poder dessa fé. Ela não precisa vir na igreja, é a igreja que vai através do poder da fé dos seus crentes em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos, irmãos, entender. Agora, os irmãos sabem me dizer qual é o fruto da fé? Os irmãos têm fé? Sim ou não? Digam para mim, os irmãos têm fé? Qual é o fruto da fé em Cristo Jesus? Qual é o fruto da fé?
É a fé que ora e trabalha. Qual é o fruto da fé, irmãos? Qual é, irmãos? Muitas bênçãos, é verdade, Josafá, mas sabe qual é o grande fruto que nós estudamos, e o pastor colocou? O fruto da fé são as obras, porque a fé verdadeira não me deixa orando num quarto, glorificando e exaltando a Deus, e dizendo assim, oh Deus é bom, Deus é maravilhoso. A fé verdadeira me faz fazer o quê? Servir. Operosidade. Por quê? Nós temos visto esses dois tipos de fé. Uma fé contemplativa, que não serve para nada. Fé contemplativa, você pode ter? Pode, desde que você a tenha e coloque em prática. Agora, só a fé contemplativa, qual que é a fé? É a fé de levantar as mãos para os céus, de glorificar a Deus, mas quando você sai daqui, você não faz nada, você não exerce. Isso é fé contemplativa. Para que serve essa fé? Para nada. Para nada. É apenas para contemplar. A fé verdadeira produz em nós serviço, trabalho, obras. Por isso que Tiago e Paulo não estão discutindo, porque Paulo fala assim, a salvação vem pela fé, né? Vem pela graça por meio da fé. Paulo fala isso, mas Tiago fala assim, você tem fé? Mostra as suas, e eu nas minhas obras mostrarei a minha fé. O que Tiago está questionando? A fé contemplativa. O que Tiago está contemplando? A fé de um cântico que tinha na minha época, que a gente cantava muito e o pessoal brincava muito, falava, eu quero é Deus. Aí o pessoal cantava, né? Quando saía da igreja não queria Deus coisa nenhuma, era só na hora de cantar ali, eu quero é Deus. Eu lembro, teve um pastor que lá em Araguari que aboliu um hino, sabe, eu até esqueci qual era o hino, irmãos. Era um hino que falava de servir a Deus. Ele falou, não vamos cantar esse hino na igreja mais não. Eu até esqueci que hino que era esse, sabe? Era um hino que dizia que tudo entregava para Deus. Não vamos cantar esse não, porque isso aqui não é verdade, isso não é real. A fé de uma igreja relevante é vista pela sociedade através do nosso serviço, das nossas boas obras, do nosso trabalho. Você tem fé? O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito por essa cidade? Essa igreja tem fé? Qual é a influência dessa igreja nessa cidade? Então é isso que nós precisamos pensar, é nessas coisas que nós precisamos refletir, para a gente entender. O pastor que esteve aqui pregando com os irmãos aqui, Davanço, não é isso, irmãos? Henrique Davanço, né? Ele um dia postou que houve um grande terremoto na Albânia, e esse terremoto foi terrível na Albânia, e a Albânia é um dos países mais pobres da Europa. E aí nesse terremoto que aconteceu, irmãos, a maioria das casas caíram, dos estabelecimentos, mas pela graça de Deus, a igreja ficou firme. A igreja foi a casa de várias famílias. E naquele terremoto, ele estava dando testemunho de almas se convertendo, porque a igreja estava servindo à sociedade. Irmãos, quando a fé da igreja é operante, ela trabalha no ministério mais complicado que nós estamos enfrentando hoje, que é o ministério de casais. Ela entra nessa luta contra o inferno. Quando a fé da igreja é operante, ela não se conforma
com tantos divórcios, mas ela vai atrás, e não é fácil lidar não. Algumas vezes você tem algumas derrotas, mas quando a fé é operante, a igreja vai trabalhar com os jovens, e ela não vai se acomodar, porque os jovens estão indo para o mundo mundano e participando, não, ela vai trabalhar com jovens, e ela vai falar que sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, ela vai falar sobre questão de honestidade, ela não vai se entregar, porque quando a fé da igreja é operante, ela vai operar, ela não vai se acomodar. Uma igreja relevante, a fé dela destaca, e tem aceitação, e tem o que, irmãos? Perseguição. Porque quando uma igreja tem uma fé relevante, ela começa a ser perseguida, começa a ser atacada, como esta igreja começou a ser atacada. Por quê? Porque estava indo lá no inferno, e mexendo com o inferno, e tirando almas do inferno. Então a fé da igreja tem que ser relevante. Como que a fé da igreja é relevante? Volta para a palavra, volta para a prática da palavra, paga o preço disso, santificação, obediência. Não aceita o que esse mundo vem trazendo para nós, enfrenta isso em nome de Jesus, não tenha medo disso, aí nós vamos ter uma fé operante. E nós precisamos disso em casa, nós precisamos disso no serviço, porque senão a nossa fé vai ser como da maioria das pessoas, não vai fazer diferença nenhuma. Precisamos sim, através da fé, falar sobre honestidade, precisamos sim, através da fé, repreender lucro desonesto, precisamos sim, através da fé, repreender qualquer tipo de preconceito ou de sentimento de orgulho. Precisamos, em nome de Jesus, a nossa fé seja operante. Porém, irmãos, como eu disse, essa igreja era relevante, e a fé dela era relevante. E quando a fé de uma igreja é relevante, o que ela pode esperar do mundo? Quando a fé de uma igreja ilumina esse mundo que está na escuridão, o que a igreja pode esperar do mundo? As trevas odeiam luz, odeiam. É como nos filmes que assistiam de vampiros que não podiam ver a luz. As trevas odeiam a luz. Esta igreja começou a ser perseguida por causa da sua fé. Irmãos, quando eu percebo que tem uma perseguição na igreja, que tem alguma coisa contra a nossa fé, eu fico tão feliz. Você fica? Não, não fica, né? Eu fico numa alegria quando eu percebo que a igreja está dando tanto fruto e está tomando pedrada. E aí tem gente que começa a falar mal. Aí tem gente que, quando vai falar mal da igreja, da primeira pessoa que ela fala é de mim, viu, gente? É da primeira pessoa que vai procurar alguma coisa com relação comigo. E quando a igreja está ganhando almas, está fazendo diferença, está ajudando as pessoas, essa fé, como que essa fé incomoda as trevas, o diabo. Oh meu Deus, fala, pastor. E ele diz outra coisa: bem-aventurado quando forem perseguidos por minha causa, injuriados e disserem toda mentira contra vós por causa do meu nome. Vocês são felizes, porque fizeram assim com os profetas no passado, e mataram esses profetas no passado. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja: igreja, não vou ficar com medo de mostrar nossa fé, não. Ainda tem igreja que prega santidade no sexo com jovens. Ainda tem igreja que prega que as pessoas precisam se casar. Ainda tem uma igreja que levanta a mão contra lucro desonesto, porque tem muita igreja que vive lucro desonesto, tá, irmãos? Esse dia que um irmãozinho aqui me contou aqui uma experiência aqui, que já devia ter vivido há um tempo, de uma igreja que recebeu uma oferta, e aí a pessoa chegou e perguntou assim: pastor, de onde é aquela oferta que aquela pessoa trouxe aí, o que aquela pessoa faz? Aí o pastor disse assim:
não queira nem saber o que essa pessoa faz. Tem muita igreja assim. Se cair aqui nesse gasofilácio, tá? Você ofertando, você dizimando, se você vive uma vida cristã, para mim tanto faz. Eu me lembro de um que eu estava conversando lá em Araguari, ele falou: rapaz, ganhei uma doação de uma van, depois ganhei de outra. Eu falei: mas que bênção, Só que o cara que me deu está indo frequentando a nossa igreja, ele foi com a esposa, com os filhos. Aí um dia ele falou comigo assim: vamos fazer uma visita comigo, pastor? Eu falei: vamos. E eu fui com ele numa outra família. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou, falou: pastor, essa aqui é a minha outra esposa. Eu acho que era uma van para cada esposa, para cada família. E eu falei: o que o senhor fez? Não, nada, ele ofertou. Irmãos, eu achei bonito o que aconteceu. Foi na igreja da Assembleia de Deus lá em Araguari, que o irmão falou assim: eu vou ofertar aqui uma van. Aí o pastor falou: irmão, eu queria agradecer, mas não vamos receber não. Por que, pastor? Não, porque eu olhei no SPC, o nome do irmão está sujo, o irmão está devendo para tanta gente, o irmão vai trazer van para a igreja? Eu acho que eu vou começar a fazer isso. Vem trazer oferta. Se você quer ofertar caladinho, porque tem gente que quer ofertar, e é assim, Deus, quer ofertar, mas quer que você saiba que ofertou. Traz então caladinho, entrega e não fala nada não. Mas uma igreja operante na fé não se vende por pratos de lentilha. Jamais. Tem um testemunho aqui desta igreja, que hoje é minha igreja, mas na época não era minha igreja. Eu vim trazer um rapaz para internar aqui. E esse rapaz que eu vim para trazer para internar, ele veio comigo no meu carro, abasteci no meu carro com a gasolina que a igreja que eu era pastor pagava, trouxe um dinheiro para lanche com o dinheiro que vinha do dízimo da igreja. O meu trabalho vem dali. E eu parei para comer pastel aqui na esquina aqui de frente para o Reis, e esperando o pastor Silvio para poder atender a gente. E esse rapaz estava com muita fome, e eu parei lá para comer pastel. A hora que eu pedi o pastel, não sei porquê, o dono olhou para mim e falou assim: você já viu? Esse povo aí, eu também quero ser pastor. Esse povo aí fica pegando dízimo dos outros. Mas falou mal, irmão, irmãos. Eu comi o pastel, o rapaz do meu lado me olhou com aquele olhão, comi o pastel. O outro também comeu. Eu quase, vou falar a verdade, irmão, deu vontade de jogar aquele pastel para fora, mas tudo bem, comi o pastel. Aí que eu terminei, eu falei para ele assim: o senhor está vendo esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui é um dependente, está precisando de ajuda. Eu estou trazendo ele de Araguari para internar numa clínica. Eu sou pastor. O dinheiro do pastel que foi pago agora veio do dízimo. O dinheiro da gasolina que eu trouxe esse rapaz veio do dízimo. E esse rapaz vai ficar internado 9 meses. E o senhor sabe quanto que a igreja está cobrando? Nada. Porque a clínica é sustentada com o dízimo dos meus irmãos lá. Não é toda a igreja. Pois é. Ele estava falando mal. Quando a igreja faz a obra de Deus, muitas vezes tem gente que vai dar pedrada nela. Depois eu fiquei sabendo que o sobrinho dele usou lá essa clínica durante um tempo. O mundo não conhece a Deus, eu não julgo. Mas preste atenção, uma igreja relevante, a fé dessa igreja destaca. E aonde que ela destaca? Família, relacionamento na sociedade, a maneira como nós nos portamos. O que não pode ter é vergonha de destacar a nossa fé. Semana que vem, estou vendo aqui que a Patrícia e a Giovana vão fazer profissão de fé aqui na frente. E eu falei para elas o que é o batismo. O batismo é uma declaração de amor, dizendo para as pessoas que vão estar aqui, visitantes, amigos, parentes: eu aceitei a Jesus e não tenho vergonha disso e quero viver para Jesus. Isso é. Agora, irmãos, terceiro, 10 minutinhos para eu terminar. Vamos lá comigo, no finalzinho aqui, versículo 8 e 9.
Diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Até aqui, uma igreja relevante pratica a cooperação. Eu pergunto para os irmãos: essa igreja aqui era uma igreja relevante, não era, irmãos? Paulo cita o nome do pastor dessa igreja? Paulo cita o nome do líder dessa igreja? Paulo cita o nome de quem? Da igreja. Ou seja, uma igreja relevante é uma igreja em que as pessoas cooperam, que as pessoas ajudam. Quem estava aqui domingo à noite lembra o que nós falamos. Não seja um peso, seja uma bênção. Quem coopera é leve, mas quem não coopera, o que acontece, irmãos? Numa casa, o pai, a mãe com 10 filhos, nenhum trabalho, o que acontece nessa casa? Não estou falando 10 filhos petitinho, não. Já adolescente, adulto, nenhum trabalho. O que acontece com essa casa? Que dó desse pai, dessa mãe. Numa casa que só a mãe trabalha, o que acontece, irmãos? Hein, irmãos? Numa casa em que só o pai trabalha, ainda chega e ainda tem que fazer as coisas dentro de casa, o que acontece? Pesado. Fica pesado. Numa igreja que só alguns irmãos cooperam, o que acontece? Olha lá uma coisa. Quem não coopera muitas vezes entra no espírito de ingratidão e de murmuração. Isso em todo lugar. É aquele negócio. O cara não coopera nada para o sustento da casa. Chega em casa e fala assim: mulher, o que tem para comer? Tem isso, 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 aquilo. Ah, mas só isso? O filho faz isso. Quem não coopera na obra numa igreja fica procurando defeito. Quem não coopera fica criticando os outros. Por isso você precisa entender: aqui não é uma empresa, aqui é um organismo, um corpo, uma família. E essa igreja se torna relevante quando eu coopero com você e você coopera comigo. E por isso que Jesus diz: aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estarei. Jesus faz questão de colocar essa regra por causa do espírito egoísmo que existe às vezes dentro dos nossos corações. Mas uma igreja relevante é uma igreja de cooperadores. Nesta igreja, irmãos, não apareceu o nome do pastor, não apareceu o nome do diácono, do evangelista, não. Nesta igreja apareceu o nome dos irmãos. Tem igrejas que Paulo cita os líderes, e ótimo, porque eram líderes mesmo. Mas essa aqui seria uma injustiça citar o nome só de um ou citar só o nome de outro. Para eu estar aqui pregando é porque a igreja está cooperando. Todo o ministério da nossa igreja é porque as pessoas estão cooperando. Agora, se não cooperar, fica difícil da gente trabalhar, difícil de nós fazermos a obra. E isso me lembra, às vezes, uma coisa, eu quero falar uma coisa muito séria. Porque quando a gente fala assim, a igreja precisa cooperar, muitos irmãos pensam assim: cooperar com o pastor, com o ministério do pastor. Vocês estão muito enganados. Porque eu percebo que cooperam comigo, às vezes eu não percebo que cooperam com os outros líderes de ministério. O ministério levantou um ministério aqui, trabalhando, um irmão, uma irmã. Com esse irmão eu coopero, com essa irmã eu não coopero. Estou falando bobeira, irmãos? E o que acontece quando a gente não coopera com o ministério dos irmãos, da igreja? O que acontece? Nós enfraquecemos nossos líderes. Nós começamos a criar desânimo no coração deles. Por isso que não é fora do comum, e é triste isso, irmãos, que às vezes assumem ministério
e quando termina o ministério, fala, não, agora eu estou entregando. O irmão às vezes quer sair da igreja, porque aí ele vê o outro chegando, e os outros apoiando o ministério do outro, e não apoiou o dele. Olha, eu estou falando tanta coisa aqui no Espírito de Deus. Eu tenho certeza que eu estou no Espírito de Deus. Eu tenho certeza que eu estou na presença do Senhor para falar isso para os irmãos. Porque eu não trouxe essa palavra de que veio agora na minha cabeça, de oração, semana de oração, buscando direção a Deus. Nós precisamos cooperar com todos os ministérios, do menorzinho ao maior. Nós precisamos cooperar. Sabe um ministério que eu via muita reclamação aqui na igreja, irmãos? Era o ministério da cozinha que eu ouvia, por quê? Porque tinha um ministério que ia ser para auxiliar. Esse ministério, poucas pessoas trabalhavam nesse ministério. Porque eu já vi que lá em casa também, é isso também, é o ministério de lavar louça. Esse ministério é terrível. É terrível esse ministério. Então lá em casa eu não deixo na vontade. É e pronto. Eu queria poder fazer isso na igreja. Cadê o irmão desse ministério? Já foi embora, pastor. Depois o ano novo, todo mundo comemorando. Foi que ele precisa descansar. Aí o restante que trabalhou. Como que é isso? O que é isso? Irmãos, lembro do ministério que a irmã levantou lá em Araguari. Que coisa maravilhosa a ideia daquela irmã. Sabe qual é a ideia, irmã? Nós íamos nos bairros carentes. Sabe aquelas mães solteiras que não tinham apoio? Nós começamos a trabalhar com essas mães solteiras. E o que nós fazíamos? Nós fazíamos um chá de bebê para elas. Pelo menos uma vez por mês. Irmãos, até esse ministério pegar, que dificuldade. A irmã ligava, pastor, até agora chegaram 5 irmãos para fazer o chá de bebê. Às vezes eu tinha que ir lá no supermercado comprar pelo menos mais umas 10 para poder completar aquilo que os outros não cooperavam. Era uma vez no mês. Ai, pastor, uma fralda? Mas o churrasquinho é todo fim de semana. Não é verdade? Não é só o churrasquinho não, sai da igreja, vai comer aqui e ali, e aí tirar para ajudar uma família, uma pessoa carente, para dar testemunho, pregar o evangelho para aquela pessoa. Não tinha. Ministérios nós temos que apoiar. Ministério dos jovens, vamos apoiar. Ministério dos adolescentes, vamos apoiar. Ministério das crianças, vamos apoiar. Ministério das irmãs, vamos apoiar. O ministério que essa igreja menos apoia, que tinha que ter vergonha, o ministério de oração, vamos apoiar. Precisamos ser cooperadores, irmãos. Se a gente não for cooperador, nós vamos ser o quê? Peso. O duro, que ainda fica reclamando dos ministérios e reclamando de quem está trabalhando. E eu vou dizer uma coisa para você: cuidado. Nós temos aprendido isso no domingo à noite, quando temos estudado o livro de Êxodo. Porque pessoas que reclamaram de Moisés, a terra se abriu. Em nome de Jesus, irmãos, que sejamos cooperadores do reino de Deus, da obra de Deus, do trabalho de Deus. Vou encerrar agora com uma coisa que eu tenho certeza que o Josafá vai saber, o Wesley vai saber, o Marcos vai saber, os homens aqui vão saber. Nós estamos falando de cooperação, nós estamos falando de time. E eu marquei aqui para poder fazer essa brincadeira com os meus irmãos aqui. Bom, irmãos, quem é o melhor da história? Quem é o melhor jogador do Brasil da história? Da seleção brasileira? Fala para mim, quem é, irmãos? É o Pelé, né, irmãos? Ainda é, e eu acho que vai ser. Que maravilha, Pelé ganhou a Copa de 58 sozinho. Vocês concordam? Não, né, Josafá? Vamos tirar o Zinho, né? Tinha outros jogadores, né? Nossa, o Pelé ganhou a Copa de 62 sozinho. Vocês concordam, irmãos? Pelé jogou só 3 partidas e machucou. O nome da Copa de 62 foi o Garrincha. Pelé ganhou a Copa de 70 sozinho. Vamos comigo? Garrincha, Gerson, Rivelino, Tostão, Clodoaldo. O que é isso? O que é isso, irmãos? O que é isso? O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Ninguém
time nenhum ganha jogo com um jogador só. Igreja nenhuma é relevante com uma pessoa só. Igreja relevante tem goleiro, zagueiro, meio de campo, atacante, e tem jogadores reservas. E tem técnico. E aí qual a minha função aqui? O senhor é o Pelé, pastor. Eu sou o Zagallo. Vocês vão ter que me engolir. Eu sou o técnico. Pelé é vocês. Cheios do Espírito Santo, cheios da direção de Deus. Nós precisamos cooperar. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Nosso horário deu. Domingo que vem teremos batismos. Quero dizer aos irmãos também que estejam orando. Nós estaremos iniciando em nome de Jesus. E espero não procrastinar, não pecar nisso, na nossa igreja, os nossos banheiros, as nossas instalações. Tá? Sim, irmãos. Sim, irmão? Pois não? Quem? Quem é que está doente? Domingos. Seu amigo. Ah, você quer que eu ore por ele? Tá, Domingos. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela orientação do Teu Espírito. Eu quero ser igreja relevante, Deus. Eu não estou satisfeito. A minha igreja, ela é relevante. A minha comunidade aqui em Tumbiara é relevante. Mas nós não queremos acomodar. Nós ainda temos muito para conquistar nessa cidade. Há muitas almas para o Senhor aqui neste lugar. E nós precisamos demonstrar para esta cidade a nossa fé naquele que morreu e ressuscitou, que vive e está à direita do Pai, e que agora neste momento intercede por mim, intercede pelos meus irmãos. Dá-nos uma fé operante, viva, forte, eficaz, uma fé que faça diferença na vida das pessoas, Pai. Ajuda-nos a sermos uma organização, Senhor, aonde haja ordem, aonde haja intenção em organizar os ministérios, Senhor. Abençoa todos os líderes e prepara mais líderes, Senhor. Retira do nosso meio qualquer espírito de timidez ou de acomodação. Que irmãos e irmãs se levantem para dizer: eu quero trabalhar nessa obra, Pai. E em nome do Senhor Jesus, Pai, ajuda-nos a ser cooperadores dessa obra maravilhosa do reino do Senhor. Porque quando cooperamos com o Teu reino, quando cooperamos com a Tua obra, o céu faz festa. Porque quando todos nós cooperamos com o reino, com a obra, com os ministérios, almas, vidas se dobram aos pés de Jesus. Famílias são libertadas das mãos do diabo. Famílias são abençoadas. Vidas são curadas da mente, do coração e do corpo. Abençoa, Senhor, este ministério. Entrego nas Tuas mãos a vida do Domingos, que o meu irmão está pedindo oração, e que em nome de Jesus, para que todos saibam que somos o povo de Jesus Cristo, no Teu nome eu peço para esse Senhor, cura para a mente, cura para o coração, cura para o corpo, Senhor. Peço sobre a vida dos irmãos que estão doentes e enfermos, Pai, dá-nos um dia na Tua presença, Senhor, com autoridade, com poder, no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa quem está do seu lado, meu irmão, minha irmã, e assim estamos despedidos.